Oi, gente, e aí? Tudo bem? Felizes? Eu ia me arrumar para gravar esse vídeo, ia lá para minha sala, mas é melhor vocês verem a realidade como ela é. E essa é a realidade de hoje. Hoje não deu tempo de eu me organizar, porque estou nas minhas tarefas, nos meus afazeres. E aí, tem um tema que eu tenho um tempão que eu tô querendo trazer aqui para vocês, que é deixa o pai ser pai. Claro que toda regra tem exceções, mas o certo seria cada pai ter a sua função aí dentro da infância do seu filho. Eu sei aqui que tem muitas mães solos, eu sei que tem mães que o pai não tá nem aí, mas vamos lá, vamos falar sobre o pai ser pai, sobre nós, mães, deixarmos os pais serem pais, porque às vezes a culpa é nossa e a gente precisa vestir a nossa carapuça em relação a isso. Bom, e às vezes, quando a criança nasce, a gente acha que o pai não vai dar conta de fazer, ou que tudo que o pai faz é errado, ou que tem... Porque assim, gente, como que funciona? Pra mim que sou mãe, pra você que é mãe, a gente já nasce meio que com o instinto de fazer as coisas. Algumas menos, outras mais, mas você já sabe trocar uma fralda, você já sabe preparar uma mamadeira, você sabe a temperatura, você sabe a quantidade de água pro banho, enfim. Mas o marido, o pai da criança, não funciona dessa forma. Às vezes vai demorar um tempinho aí para ele cair a ficha que ele virou pai, que para cair a ficha que ele precisa ser incluído também nas tarefas com relação ao bebê. E isso também é função da gente ajudar, porque eles não têm esse instinto, né? E nós que somos aquelas mulheres super, hiper protetoras, que queremos proteger os bebês de tudo, queremos fazer tudo do nosso jeito, aí a gente ainda critica, né? Quando o pai pega para fazer alguma coisa, aí a gente critica assim, não faz desse jeito, não pega dessa forma, não, cuidado com a cabeça, nossa, a fralda tá errada, nossa, coloca, deixa o pai fazer. Porque às vezes a exaustão que a gente sente é porque a gente não tem coragem de deixar o pai errar. E é óbvio que ele não vai fazer as coisas do jeito que você faz. É óbvio que ele não vai trocar a criança do jeito que você troca, ou colocar roupa do jeito que você coloca, ou trocar, entende? Mas ele vai ter o jeito dele, né? E nada melhor do que você deixar um pai fazer para que ele aprenda. A gente aprende com prática. Nós que somos mães também, por exemplo, ninguém te ensina a amamentar, às vezes, aliás, você não nasce sabendo amamentar, às vezes alguém tem que ir ali, uma consultora de amamentação, para te ensinar você a colocar o bebê, a pega, não sei o quê. Por que que com os pais a gente não tem essa paciência de deixar o pai ser pai? É muito importante, inclusive para eles, de se sentirem pais de verdade, porque às vezes a gente corta essa ligação do filho, da filha com o pai, porque a gente quer fazer tudo, a gente quer dar comida, a gente quer dar o banho, a gente quer... E às vezes eles precisam desse contato. Quando meu filho nasceu, eu lembro que meu marido não queria dar o banho, né? Ele ficou muito assim, mas com 2 meses eu falei assim, não, você vai dar o banho sim, você vai dar o banho de banheira e nós vamos aprender a dar o banho no chuveiro. Meu filho até mais de 1 ano tomava banho com o pai dentro do chuveiro. Então é o contato da pele ali com o pai, é o contato especial que eles precisam ter, porque a mãe já tem isso. Você gestou a criança 9 meses, então para você é muito mais fácil do que para ele, né? Então ele precisa desse contato e nós como mães, como mulheres aqui, que eu tô falando para a maioria, acredito que mulheres, a gente precisa entender que nós somos essas incentivadoras, né? De falar assim, não, troca assim, ai, bem, eu não consigo, amor, eu não dou conta. Dá sim, você dá conta sim. Eu dou conta, você dá conta. Eu tenho 2 mãos, eu tenho uma cabeça inteligente, você também tem. E aí a gente começa a colocar ele pra cima ou pra frente, né? Porque às vezes a gente tá fazendo tudo, então eles se acomodam. Não é porque eles querem se acomodar. Raras exceções, tá? Salvo raras exceções. Toda regra tem uma exceção. Mas às vezes é porque a gente mesmo assume tudo, a gente quer fazer tudo. E aí eles, tipo assim, o que sobra pra eles? Nada, né? Mas se você deixar o pai ser pai, dá a ele a oportunidade de aprender e de fazer errado mesmo, né? E eu não tô falando só pra criança, não. Às vezes a gente não deixa o marido ser marido. Né? Às vezes o marido vai lavar a louça, não lava do seu jeito, você enche o saco. Né? Às vezes o marido vai dobrar uma roupa, não dobra do seu jeito, você enche o saco. É óbvio que ele não vai fazer mais. É claro que ele não vai querer fazer mais. Qual pessoa que ao ser criticada incessantemente vai continuar querendo fazer aquele serviço?
Sejamos honestas. Você acha? Você não ia querer fazer, porque nós temos essa mania, né? Se a gente está fazendo alguma coisa e alguém vem e te corrige, o que você faz? Sem sabedoria. Ai, deixa isso pra lá então. Ah, então vem cá e faz. Ah, não vou fazer mais nada não. Não é assim? Se a gente apela, imagina eles, né? Então não tô aqui pra proteger A nem B e nem C, mas eu tô aqui pra gente poder ter essa reflexão de deixar o marido ser marido, deixar o pai ser pai. Porque às vezes é a gente que tá cortando. Às vezes a gente tá tão exausta, a gente tá tão cansada. É justamente porque a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer abraçar tudo, a gente quer dar conta, ainda quer mostrar que dá conta. E a gente não dá conta. A gente não dá conta, por exemplo, tem 2 semanas que eu quero gravar esse vídeo, que eu tô tentando gravar esse vídeo, falar sobre esse assunto aqui. E eu não consegui. E aí hoje, eu me planejei o seguinte, eu vou botar o meu filho pra dormir, aí eu vou me organizar, me arrumar, né, porque a gente não aparece de qualquer jeito aqui pras pessoas. E vou gravar esse vídeo. Só que o meu filho hoje dormiu muito mais cedo, eu tô com uma pia de louça aqui do meu lado para poder lavar. E aí na hora veio assim na minha cabeça, por que você não grava agora? Bota o telefone e grava, porque as pessoas precisam ouvir isso. A gente tem que aprender a relaxar. Você que é mamãe, esposa, porque esse vídeo aqui também serve para quem não tem filhos, para poder deixar o marido ser marido, você tem que aprender a relaxar, sabe? Agora, se você casou com um menino, aí, meu amiga, é mais complicado, aí o buraco é mais embaixo. Mas eu tô falando aqui pra mulheres que, às vezes, pelo seu temperamento, ou por querer as coisas do seu jeito, ou por querer fazer de tudo, não dá essa abertura, né, pro pai exercer o papel dele. Então, pra não ficar um vídeo tão comprido, dicas práticas pra você. Deixa o pai ser pai do jeito dele, deixa levar pro banheiro. Ai, mas vai molhar o banheiro todo. Gente, por que a gente perde tanto tempo da nossa vida se importando com questões secundárias? Qual que é a questão primária? A criança precisa estar alimentada, banhada, saudável. Se o seu marido consegue manter essa criança banhada, alimentada e saudável, por que a gente vai encher o saco do cara? Deixa o cara fazer do jeito dele. Ah, eu dei banho na bacia, problema. Dei banho no chuveiro, problema. Nossa, o banheiro ficou. Depois a gente vai lá e arruma. Você tá entendendo? Se a gente consegue fazer isso por agora, enquanto as crianças ainda são bebês, quando nós estivermos aí com a criança na fase da adolescência, a autoestima dela vai ser completamente diferente. Ela vai confiar no pai para fazer as coisas, né? Se acontecer um BO na escola, é porque assim, gente, a maioria das vezes, toda a sobrecarga recai sobre a gente que é mulher. E eu até entendo que tem cara que é encostado, eu até entendo que tem pai que não quer fazer o papel dele, mas existe também, que é o que eu estou falando aqui, é esse o assunto, existe também a mulher que entra na frente e não deixa o cara fazer o papel dele, porque ele é pai, assim como você é mãe. A mesma responsabilidade que você tem, ele também tem. Claro que são papéis às vezes diferentes, por exemplo, um pai não amamenta, você que tem que amamentar, mas um pai consegue dar uma mamadeira, né? O pai consegue acordar de madrugada, trocar uma fralda, o pai consegue fazer uma vigília de revezamento para poder a mãe dormir um pouquinho mais, mas isso daí não adianta a gente achar que eles já vão nascer com esse instinto. Tem homens que são excepcionais, mas tem homens que infelizmente nós vamos precisar ensinar isso para eles. Ah, mas eu tive que aprender tudo sozinha. Beleza, você teve que aprender tudo sozinha, mas é muito melhor eu ensinar alguém para poder dividir a minha carga do que eu continuar com o meu orgulho fazendo tudo sozinha, ir com raiva e com a cara trancada e fechada, querendo que o cara adivinhe o que eu quero que ele faça. Entende? Eu acho que a vida seria muito mais leve se a gente fosse um pouquinho mais humilde, sabe? Nós mulheres, às vezes, nosso orgulho deixa a gente um pouco soberba, né? Eu sei tudo. E uma vez eu tive um embate com meu esposo em relação a isso, porque eu queria fazer tudo e eu precisava deixar ele ser pai. E a gente não sabe de tudo, às vezes eles sabem coisas que você não sabe. Ai, porque não sabe dar o remédio no horário. Gente, ensina o horário. Entende? É coisa prática que às vezes consome a nossa rotina, consome o nosso dia. E principalmente para quem é dona de casa, eu acredito que seja muito mais pesado, porque você tem a criança, tem a casa, mas se você deixar o cara fazer do jeito dele e ter humildade, o jeito também, porque às vezes o cara tá fazendo um negócio não tá legal, se tiver uma parceria, você fala, ó, você fez dessa forma, mas que tal a gente fazer desse jeito, dessa forma aqui, porque vai ficar mais fácil assim, tal. Humildade, gente, vamos ser humilde, sabe? Eu vejo aí uma turma que quer dividir a carga,
que exige o pai ser pai, que exige a mãe, o marido ser marido, mas não sai da frente, sabe? Sabe quando você entrega uma coisa para a pessoa, mas você continua segurando? Porque você não confia nela? Então você precisa soltar. Solta, confia, porque da mesma maneira que você consegue, ele também consegue. Tá? Ainda que teve um dia que meu marido vestiu o short do meu filho ao contrário. E eu fui pra igreja com o short ao contrário, porque nem eu me dei conta. Quando eu voltei, o short estava ao contrário, eu olhei assim, falei assim, bem, você colocou o short ao contrário. Ele disse assim, eu nem vi. Eu falei assim, nem eu. Ninguém viu, entendeu? Agora imagina se eu me estressasse com o short ao contrário. Meu Deus do céu. Ah, que você colocou o short ao contrário, que você tem que prestar mais atenção, porque a gente quer ser mãe do marido também, né? Além de ser mãe do filho, a gente quer ser mãe do marido. Ah, porque você deveria prestar mais atenção no que você faz, porque o cara, e principalmente às vezes o cara trabalha fora, já chega cansado, estressado, tem as coisas, né, da casa para resolver, para fazer, e a gente precisa entender e deixa fazer do jeito, eu vou dar banho no neném, dá banho. A neném, amor, o bebê fez cocô, pode trocar. E eu faço muito isso aqui. Às vezes meu marido fala, bem, fulano fez cocô, pode trocar. Bem, tá na hora de dar o remédio pro ciclano? Tá, pode dar. É 2,5 ml. Só falo isso. Ah, e cadê o tênis do fulano? Tá na gaveta dele. Cadê o chinelo? Bem, está em algum lugar. Vamos procurar? E aí, entende? E aí você vai deixando. Se você começa isso desde o casamento, né? Isso aí tem que começar desde antes de você ter filho. Se você tem um cara que às vezes ele não tem essa percepção. Se tem um pai aí que já tem essa percepção, que talvez foi criado aí, ajudou a mãe a criar as irmãs ou os irmãos, alguma coisa assim, talvez ele tenha mais percepção. Mas homens funcionam diferente de nós. Nós funcionamos, nós temos uma mentalidade mais prática. A gente parece que sabe pra que é o quê. E às vezes eles não. Pra vocês terem uma ideia, a nuance de cores, né? Se eu virar pro meu marido e falar pra ele assim, amor, pega pra mim o vestido azul, se eu não especificar, eu tenho 4 vestidos azuis, se eu não especificar, ele vai trazer um que eu não quero ou os 4. Porque eu preciso falar pra ele, amor, eu quero o vestido azul, o azul claro, não é o azul escuro. Porque na cabeça dele, azul é azul. Entendeu? E na cabeça de nós mulheres, as coisas são muito mais detalhadas, são muito mais, tem muito mais nuances, né? Então existe o verde Tiffany, o azul turquesa, e que você virar pro cara e falar assim, bem, pega meu sapato azul turquesa, ele vai olhar pra sua cara e vai ficar, what? O que é azul turquesa? Entende? Então são as diferenças que se completam. Nós é que temos que ter paciência. E meu conselho final é, deixa o pai ser pai. Porque eu garanto que a sua carga vai ficar muito mais leve. Para de ficar chamando atenção, para de ficar se estressando, para de ficar se trazendo todas as cargas para cima de você. Aprenda a dividir. Se você gostou desse vídeo, os 3 Cs para você, comenta, curte e compartilhe. Compartilhe com a mamãe, com o papai, com alguém aí que você sabe que, tá passando por aquele momento que não deixa o pai ser pai e precisa ouvir algumas verdades? Esse vídeo é para ela. Até o próximo vídeo. Tchau! Feliz pai? Isso.